Irmãos, mais conhecido como profeta em nossos dias, o eterno Deus Criador me herdou um novo nome, a saber, Cristo Jesus Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão de Deus em nossos dias, eu sou o último profeta do Eterno, portando a lei de Cristo Jesus Sião, para ensinar, para profetizar, para lembrar, para santificar, para purificar, para preparar e selar na testa a igreja de Cristo, né, com o novo nome do Pai, herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Esta introdução eu já fiz no princípio ou no início deste vídeo. Portanto, irmãos, sem mais delongas, vamos então ao esclarecimento divino do selo do Deus vivo e do Evangelho eterno a ser ou ainda sendo evangelizado em toda a terra em nossos dias, por meio do Filho e herdeiro unigênito do Senhor em nossos dias. Portanto, sem mais delongas, vamos então à descrição da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo nos dias de hoje, para esta mulher, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, o primeiro selo, como vocês podem ver aqui atrás, né, ao fundo na imagem está a lei de Cristo Jesus Sião para este tempo ou época, né? E somente na lei de Sião, somente na lei de Deus, por meio do Cristo do Senhor Jesus em nossos dias, está o Evangelho eterno e o selo do Deus vivo para selar os escolhidos de Deus com o novo nome do Pai herdado ao Filho, né? Portanto, o primeiro selo dos sete selos, né? Você pode ver aqui os 7 selos aqui, embaixo aqui da minha mão, a descrição real, né, do selo do Deus vivo, a lei de Sião. O primeiro selo diz: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo desta forma, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar nada de ninguém. E portanto, fazendo desta forma, amar a Deus, amar a Cristo, né? Amar a Cristo e os seus escolhidos, você vai estar cumprindo com os 10 mandamentos, né? Por esta razão é que dentro da lei de Sião, por meio do Filho em nossos dias, está o selo do Deus vivo. Mas dentro dos 10 mandamentos não está o selo de Deus. Em relação ao segundo selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, né? O segundo mandamento, o segundo selo de Deus por meu intermédio, através da lei de Sião, diz: aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho. No segundo selo da eterna lei de Sião, né, por meu intermédio nos dias de hoje, diz: aceitar, receber e confessar. Em primeiro lugar, a você mesmo, depois ao próximo, para que o próximo, porque ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, né? E para que você não venha ter culpa do sangue do próximo, porque você não avisou, porque você não repassou, não compartilhou o novo nome do Pai herdado ao Filho, né? Por esta razão, ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão de passar pelo tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos, né? Portanto, o segundo selo diz: aceitar, receber e confessar a si e ao próximo o novo nome do Pai, Jesus Emanuel, ou ainda sinônimo de Jesus Sião, né? Porque o nome do Filho nos últimos dias é Cristo, é o Messias, né? Cristo Jesus Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão do eterno Deus Criador para esta mulher, ou igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Eu sou o último profeta de Deus, né? O último profeta de Deus para este tempo ou época, portando a lei de Sião como selo de Deus para selar os escolhidos do Senhor, né? Ainda junto e misturado com o joio em toda a terra em nossos dias. Um detalhe, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo e o seu Cristo, o seu Messias nos dias de hoje, não viria mais
pelo antigo sacerdócio temporão, temporário na ordem dos levitas. Tudo isso foi revogado, ou seja, foi feito extinto. Por esta razão, Deus e o seu Cristo, ou ainda o Cristo do Senhor Jesus, deveria vir em um outro idioma, e em um novo ou outro idioma, o Senhor revelaria o seu nome aos seus escolhidos de toda a terra. Por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente pelo fato de que a nação pecaminosa de Israel, trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Por esta razão e motivo, toda a casa de Israel foi destituída para sempre da glória de Deus. Isto inclui o hebraico. Até porque em nossos dias, se vocês não sabem, porque não querem dar ouvido à palavra de Deus por meu intermédio, o hebraico do tempo do Senhor Jesus Cristo, ele não existe mais. Ele não existe mais. Ou seja, foi revogado, foi feito extinto para sempre o hebraico, o primeiro sacerdócio temporão, o temporário, na ordem dos levitas, por meio de Arão e seus filhos para a casa de Israel. Foi revogado toda a casa de Israel. Toda a nação pecaminosa de Israel foi revogado, foi destituído para sempre da glória de Deus, pelo simples fato de que a nação pecaminosa de Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, nos últimos dias, o Senhor voltaria sobre o seu Cristo, o seu Messias, com um outro idioma. Por quê? Porque o idioma hebraico, ou toda a casa de Israel, toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da glória de Deus, pelo simples fato de que a nação pecaminosa de Israel rejeitou ao Senhor, transgrediu a lei dos 10 mandamentos, ou ainda trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, o terceiro selo da lei de Sião diz: cantai e entoar os 2 cânticos, ou seja, somente a igreja de Cristo, os 144 mil novos primogênitos filhos de Sião, outrora velhas criaturas chamadas de filhos de Israel, vão saber cantar e entoar os 2 cânticos, o cântico da salvação e o cântico do Cordeiro, a mim revelado em primeiro lugar, para só depois ser revelado a todos vós. Em relação ao 4º selo da eterna lei de Sião, por meu intermédio, diz: ao 4º selo, vestir e cobrir todo o corpo nu. Em um outro vídeo anterior a este, eu mostrei como estou me vestindo. Da mesma forma, a igreja de Cristo deve se vestir, deve se vestir, porque após o eterno fechar da porta da graça, ninguém mais em toda a terra, seja ele rei ou súdito, vai poder se tornar um transgressor da lei de Deus por meu intermédio, sob pena de morte na carne e no nome. Portanto, o 4º selo diz: vestir e cobrir todo o corpo nu. Em relação ao 5º selo, fala sobre a circuncisão, em primeiro lugar, do coração, do prepúcio, em primeiro lugar do coração. Ou seja, é você que tem que eliminar todo o mal e toda a iniquidade do teu coração, da tua mente, da tua alma, da tua consciência. É você que tem que eliminar. Não é os outros, não é Deus ou mesmo o diabo, o espírito da mentira e do engano, mas é você que tem que fazer o esforço e o sacrifício para eliminar todo o mal e a iniquidade do teu coração. Depois vem aquela situação do prepúcio da carne. Ah, mas isso aí foi feito uma antiga aliança no passado. Negativo. O Cristo do Senhor Jesus em nossos dias, ele tem o poder de restaurar tudo quanto o Senhor no passado determinou por meio dos seus servos, os profetas. Muito embora a nação pecaminosa de Israel rejeitou ou ainda transgrediu a lei de Deus, o Cristo, o verdadeiro Messias do Senhor Jesus Cristo em nossos dias, não só tem o poder de restaurar o próprio nome do Pai herdado a Ele mesmo em nossos dias, como Ele tem o poder de restaurar todo o reino dos céus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel. Afinal, o Messias
o Messias, o Cristo do Senhor Jesus, não é o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor, e por ser este Filho e herdeiro unigênito do Senhor, ele não pode fazer nova todas as coisas, já que ele é o herdeiro de Deus, do Eterno? Ponto de interrogação. Em relação ao quarto selo, já foi dito, vestir e cobrir todo o corpo nu. Em relação ao quinto selo, também já foi descrito, né? A circuncisão do coração, né? Do mal, a circuncisão do mal e da iniquidade no coração de cada pessoa, né? Mas também a circuncisão do prepúcio da carne. Em relação ao sexto selo diz, o não ao mal e à iniquidade, seja por parte de qualquer pessoa, porque depois do Eterno fechar a porta da graça de Cristo, né, em toda a terra, nem rei e nem súdito, nem rei, nem grande nem pequeno, poderá transgredir ou se tornar transgressor desta lei que você está vendo ao fundo. Diferente dos dias de hoje, todos se tornaram transgressores ou impostores e, portanto, todos se tornaram em ladrões e usurpadores, né? Portanto, logo após o Eterno fechar da porta da graça de Cristo, ninguém mais em toda a terra poderá transgredir a lei de Deus, sob pena de morte na carne e no nome, porque o nome desta pessoa será apagado, borrado para sempre. Então o sexto selo diz, não ao mal e nem à iniquidade por parte de ninguém, né? Porque o tribunal de Cristo será assentado, né? Logo após o Eterno fechar a porta da graça de Cristo, então virá o tribunal de Cristo em toda a terra. E então somente pelo tribunal de Cristo, né, todos, vivos e mortos, serão julgados, né, a partir do eterno fechar a porta da graça de Cristo. Portanto, o sexto selo diz, não ao mal e nem à iniquidade. Em relação ao sétimo selo, porque haverá um só eterno local de louvor e adoração, a saber, a nova cidade de Jerusalém, a capital profética, a capital espiritual ou profética do reino de Deus e a sua restauração em nossos dias, né, a ser edificada literalmente entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, situado dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, sob as coordenadas geográficas territoriais de latitude 00 graus 00 e da longitude de 60 graus 38,45. Portanto, irmãos, logo após o batismo ou selamento com o novo nome do Pai herdado ao Filho, lembre-se, se o primeiro sacerdócio temporal ou temporário foi feito extinto para sempre, a nação pecaminosa de Israel, o território de Israel, a velha cidade de Jerusalém, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, também foi feito extinto para sempre. E, portanto, o hebraico já não mais existe. Portanto, o novo nome do Pai herdado ao Filho deveria vir pelo Senhor, manifesto em mim, manifesto em seu Cristo nos dias de hoje, em um outro idioma, em uma nova língua que não o hebraico, até porque o hebraico do tempo do Senhor Jesus Cristo não é mais falado. Portanto, aparte-se do mal, né? Arranque o mal e a iniquidade do seu coração, se desviando dos falsos profetas e anticristos que vem dizendo por aí que o nome de Deus é isso e aquilo, né? Quando na verdade, né, não é. Porque se todos estão mortos espiritualmente, aguardando uma primeira ressurreição espiritual para o trigo, quem saberia ou quem deve saber o novo nome do Pai, senão o próprio Cristo, o primogênito dos mortos e o primeiro desta ressurreição espiritual praticada por Deus, antes mesmo da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo em nossos dias? Ponto de interrogação.